comentar com você neste vídeo sobre o João Félix, né, que pode ser reforço do Flamengo, né? Ao menos há uma tentativa, né, de contratação desse jogador. Não sabemos se será uma tentativa frutífera, né? Mas é interessante o movimento do Flamengo no mercado, sinalizando a busca por um jogador que tem bastante potencial, um jogador que já foi tido como uma espécie de novo Cristiano Ronaldo, né? Lá em Portugal, um jogador que tem muita habilidade, né? Um jogador que tem realmente, tecnicamente, muita qualidade técnica, né? Muita qualidade. O João Félix. Agora, a questão é, o João Félix é este jogador, né, que todo mundo falou que ele viria a ser, né? O João Félix, ele exerce dentro de campo, né? Ele executa dentro de campo toda a qualidade técnica do jogo dele, ou ele deixa a desejar. Vamos lá. É um jogador que pertence ao Chelsea, como todo mundo sabe. Está emprestado ao Milan, que não vai, né, pelo que tudo indica, não deverá seguir com o jogador. Não vai comprar o jogador. E aí tem algo que a gente precisa, na verdade, se atentar. O Chelsea entende, o Milan entende que o jogador não vale tudo que ganha, né? E o Chelsea também entende que não vale a pena pagar tudo que paga pelo João Félix. Por isso que os dois querem se livrar do João Félix. Essa é a verdade. Embora isso não significa que ele possa ser um jogador, um reforço ruim para o Flamengo. Ele pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas não por causa dessa questão. O fato é que para chegar ao Flamengo ele vai ter que ganhar bem menos do que ele ganha. Algo como 10,5 milhões de reais por mês. Não dá, né? 10,5 milhões de reais por mês é muita coisa. O Flamengo estaria disposto a contratar o João Félix em virtude também de sua preparação para o Mundial, de tal sorte que precisa contratar logo, né? Quando é que ele vai chegar? Quanto tempo ele vai estar na equipe? Por quê? Porque essa história de buscar um jogador para uma única competição pode dar muito errado. Inclusive o elenco pode entender isso de uma maneira bastante negativa, né? De qualquer forma, volto a dizer, acho importante o Flamengo sinalizar com essa possibilidade, porque o Flamengo tem tamanho, tá? O Flamengo tem tamanho para buscar grandes contratações. Temos de parar com essa história aqui no Brasil, de achar que os nossos grandes clubes não são poderosos e não têm essas condições. Claro que o Flamengo tem uma condição melhor do que os demais, né, porque se preparou muito para isso. Outros, talvez, neste momento, não possam bancar grandes contratações como essa, né? Porque, no caso, estamos falando de um jogador, né, com um jogador com uma condição técnica tão elevada, né, que dispõe de mercado no futebol europeu. Neste momento, ao menos o Benfica estaria disposto a repatriar o meia atacante, né? Bom, o jogador ele é uma espécie de meio-campista driblador, né? Que pode cair pelo lado do campo, pode cair mais centralizado, pode, enfim, pode atuar em alguns momentos também, se apresentar como segundo atacante, atacar a área como um atacante típico que finaliza muito bem. Neste caso, ele lembra muito o Arrascaeta, né? Que ataca assim o lado do campo, mas não é um jogador necessariamente de velocidade. Também não é um jogador que, ao atacar o lado do campo, vai buscar chegar ao fundo do campo. Não é esse jogador, né? Muito pelo contrário. É tão cerebral o Arrascaeta que quando ele está ali do lado do campo, ele tem inúmeras possibilidades, né? E uma delas, muito recorrente, é o fato de que ele faz um pequeno facão, se apresenta à área como atacante numa situação favorável para o arremate, né? Grande Arrascaeta. O João Félix é bem parecido nesse sentido, tá? Então eu acho que poderia ser bastante interessante sim. Na temporada ele tem 40 jogos pelo Milan, 17 como titulares. Por que José Novares? Porque ele não tem sido colocado como, não tem sido tratado como essa prioridade pela comissão técnica do Milan, né? 17 como titular, marcou 9 gols, tá? E deu 2 assistências, né? Nesse sentido aí, ele precisa de 166 minutos para participar de um gol, né? Ele precisa de 10 chances. Não, ele entrega 10 chances para a equipe, né? Ele participa de 10 situações de gol para a equipe quando ele está em campo. É um jogador que nessa temporada, nesses 40 jogos pela equipe do Milan, ele deu 28 passes decisivos, tá? Foram 87 finalizações,
33 das quais em direção ao gol, tá? 40 dribles corretos, né? 52 faltas sofridas. São números que se apresentam no portal Lance, tá? Eu tô tirando aqui esses números do Lance, tá? Os números são bastante abaixo daquilo que se espera de um jogador que ganha 10,5 milhões de reais todos os meses, né? Muito abaixo mesmo. Isso acontece por quê? Porque acho que a pressão colocada sobre o João Félix desde o começo da carreira dele, quando ele apareceu como um monstro aí, né? Foi uma pressão muito grande, tá? E acabou, enfim, ele acabou não respondendo muito bem sobre isso. Destruiu quando estava no Benfica, era um jogador diferenciado. No Chelsea já não foi esse jogador, no Milan também não conseguiu ser. Então ele está com dificuldade para afirmar toda a qualidade do seu jogo aí ultimamente, né? Agora, isso significa que a pressão poderia ser reduzida se ele viesse para o Brasil? Gente, o Flamengo é um clube gigantesco como o Milan, né? Mas na cabeça do europeu, as coisas não funcionam desse jeito, né? Então, de repente, ele pode entender que a pressão vai ser menor e o apoio vai ser maior. E aí, algo bem interessante e diferente que o Flamengo pode oferecer para o João Félix, que a torcida do Milan não oferecer necessariamente, e a do Chelsea muito menos, né? O apoio, tá? Então, o apoio é algo que danifica, né? Que fragiliza aí a pressão, né? Que diminui ou que atenua a pressão feita ao jogador. Então ele tinha muita pressão para dar certo no Chelsea e também na equipe do Milan, sem um apoio que fosse correspondente. Ele pode até ter pressão no Flamengo, né? Mas vai ser uma pressão muito mais reduzida, né? E o apoio vai ser gigantesco, notadamente nos primeiros meses da chegada dele à Gávea, tá? Então, nesse sentido, acho que isso pode ser favorável para o João Félix. Eu não estou aqui me ocupando, inclusive, do que o Flamengo vai gastar e tudo mais, porque eu volto a dizer, o Flamengo, como clube que é, pelo gigantismo que tem, tende a pautar essas contratações. Tende a achar uma engenharia financeira aí para dar conta dessas contratações, na minha opinião, porque temos que parar de baixar a cabeça, achar que, enfim, esse complexo de bananinha que nós temos, né? Aqui não funciona. O Flamengo é gigante, é um dos maiores do mundo e tem que bancar grandes contratações. Então tem que arrumar um jeito aí. Se é o João Félix ou não, gente, é uma tentativa que pode ser válida, né? Eu acho muito importante. Agora, antes de continuar, antes de terminar, falar para vocês sobre duas possibilidades aí. Uma delas já é concreta, Jorginho, espetacular. Para mim, nossa senhora, é uma das grandes contratações que um clube poderia fazer em termos de jogador que arruma equipe, né? Arruma equipe completamente, tá? E aí há uma tentativa do Colidio do River. Para mim, centroavante de altíssimo nível, tá? É um centroavante que que toca pouco na bola, mas que também, se for o caso, ele passa a se utilizar do seu potencial de construção para fazer passes ali naquele terço final. Eu acho que também pode ser um jogador extremamente interessante. Então a gente olha para os movimentos do Flamengo no mercado e a gente precisa concluir que até agora são show de bola, né, gente? Show de bola. Na torcida, porque o João Félix seja contratado, vai ser espetacular para a torcida do Flamengo ter esse jogador aí, e claramente que o Flamengo pode ir muito mais reforçado, muito mais forte para a disputa do Mundial, né? Importante também que o jogador não seja percebido apenas, né? Concebido apenas como um jogador que chega para o Mundial, mas um jogador para se somar ao elenco do Flamengo e ser muito diferenciado. O detalhe importante é que o João Félix ele pode combinar uma construção de jogo com a Arrasca na própria equipe. Cabem os dois na equipe, tá? E olha, um ajudando o outro aí, fazendo, né, o passe e recebendo do outro. Olha, meu amigo, pode ser uma dupla espetacular no futebol brasileiro, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.